Amém, amados. Eu convido os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Como foi lido? Pastor José, nós começamos, José, o estudo da carta aos Efésios. Ele já deu aqui em duas quarta-feiras o versículo 1 e 2. E hoje nós vamos meditar um pouquinho nos versículos 3 a 6. Amém? Vamos degustar essa carta, aprender bastante e vai ser uma bênção na nossa vida. Agora, você que está aqui, saiba que você é muito importante mesmo para Deus, sabe? Porque se você não fosse importante para Deus, você não estaria aqui. Sabia disso? Às vezes nós não damos valor, achamos que é uma religião, que é... Irmãos, se você soubesse o que nos aguarda para quem é crente, para quem tem Jesus no coração, quando você fechar os olhos aqui nesse mundo, o que está nos esperando do outro lado. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo não é esse mundo, nosso alvo não são os prazeres desse mundo, as coisas que esse mundo oferece. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz no maligno, esse mundo jaz no pecado, está morto, longe de Deus, separado de Deus. Você vê quantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Mas nós temos um lugar maravilhoso que está aguardando aqueles que são verdadeiros cristãos, que tem Jesus, que nasce de novo, tem um novo nascimento. Amém? Então você é muito importante para Deus, saiba disso. Então hoje nós vamos ver sobre as bênçãos espirituais de Deus Pai em Cristo Jesus, autor da nossa redenção. Em Efésios, meus amados, o apóstolo Paulo, ele afirma que a teologia é prática. Não adianta eu somente saber, não adianta eu somente entrar no templo, na igreja, e ouvir, e não viver e não colocar em prática. Entendeu? A vontade de Deus para nós é que coloquemos em prática a teologia. Por isso devemos primeiro entender quem somos em Cristo. Quem eu sou em Cristo? É isso que nós vamos ver hoje. O apóstolo Paulo, ele desejava que todos os que ansiavam pela maturidade igual a de Cristo, semelhante a de Cristo, recebesse essa carta, para ler essa carta. Então, essa carta, ela é muito importante para a igreja. Ela descreve a disciplina necessária para se transformar em verdadeiros filhos de Deus. Além disso, um estudo de Efésios vai ajudar a fortalecer e estabelecer o crente para que ele possa cumprir o propósito e o chamado de Deus. O objetivo dessa epístola é confirmar e equipar a igreja a amadurecer. A igreja tem que amadurecer. A igreja não pode ficar criancinha na fé, leitinho na fé, mas tem que crescer. Fala, eu quero crescer, eu desejo crescer a estatura de Cristo Jesus. E esse texto que nós vamos estudar hoje, amados, ele mostra-nos como Deus tem nos abençoado em Cristo. E ele apresenta diversos fatos importantes sobre o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Em Gálatas 3:6, só para mostrar a vocês que está escrito assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:6. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que ao nascer espiritualmente na família de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, todos os cristãos se tornam filhos de Deus, irmãos de Jesus e herdeiros das bênçãos que procedem de Deus Pai. Olha o versículo 3. Observem bem o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste bem atenção, sempre em Cristo. Temos aqui então 3 princípios dessas bênçãos nesse versículo. A fonte das nossas bênçãos, a natureza dessas bênçãos e o lugar dessas bênçãos. Primeiro, a fonte das nossas bênçãos.
Da onde vem a nossa bênção? Está bem claro aqui, né? De Deus Pai. Deus Pai, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo mostra o que é uma adoração, uma exaltação ao Pai. Bendito significa bendizer, dizer bem de Deus, abençoar, louvar, exaltar o nome do Senhor. Essa expressão ela também indica louvor a Deus devido aos seus muitíssimos benefícios, né? Só o fato de nós estarmos aqui, a vida que está em nós, foi Ele que fez, foi Ele que nos deu, o qual nos abençoou. Em outras versões tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado. Deus é louvado e exaltado, mas o homem que é filho de Deus é abençoado, é beneficiado e recebedor da abundância dessa graça de Deus. Deus Pai é Deus de amor, é Deus de consolo, é Deus que enche as almas e os corações daqueles que lhe pertencem. Deus Pai é Deus que nos faz sentir as nossas misérias íntimas, os nossos pecados, mas, ao mesmo tempo, é também um Deus que nos faz sentir o seu amor, a sua grande misericórdia. A segunda parte desse versículo diz a natureza dessas bênçãos. Da onde vêm essas bênçãos? Elas vêm de Deus Pai. E como elas são? Elas são espirituais, com toda a sorte de bênção espiritual. Então, essas bênçãos, elas não são bênçãos físicas, como muitas igrejas pregam por aí, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que Deus vai te abençoar com coisas materiais. Não, não quer dizer nada disso. O que o texto quer nos dizer, refere aqui sobre a graça de Deus, ou seja, tudo quanto somos e possuímos em Cristo, tudo o que Cristo é como Filho de Deus, tudo o que Ele conquistou na cruz quando deu a sua vida por nós. Essa obra de Cristo é o que nos torna cidadãos preparados para o mundo espiritual. E essas bênçãos, elas são espirituais, elas indicam uma totalidade, ou seja, um enchimento, ou seja, no sentido de elevado caráter espiritual, um caráter de cidadãos dos céus. Esse é o desejo e a vontade de Deus para nós, um caráter celestial. Olha o desejo de Deus para a igreja, caráter celestial, um caráter igual de Cristo. Deus quer que sejamos igual a seu Filho Jesus. Essa é a vontade de Deus. É que cresçamos na estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Efésios 4:15 diz assim. Vocês podem até aí mesmo, só virar uma folhinha, né? Efésios 4:15, o que está escrito? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a cabeça da igreja, né? Cristo. Essas bênçãos espirituais com as quais somos abençoados, elas também estão confirmadas em Romanos 8:32. Veja bem, Romanos 8:32. Está escrito assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Também encontramos em Romanos 8:17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, resumindo tudo isso, espiritualmente falando, meus amados, tudo quanto Cristo é, seremos. Tudo quanto Cristo possui, teremos. Por quê? Porque somos seus co-herdeiros.
A própria carta aos Efésios nos assegura essas promessas e bênçãos. A própria carta, veja bem, capítulo 1 de Efésios, você está em Efésios, versículo 22, olha lá. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Olha o versículo 23. O qual é seu corpo, a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora olha o capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 19 do capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Capítulo 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Capítulo 5, versículo 32, para nós terminarmos essa parte. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, não fomos nós que conquistamos essas bênçãos. E sim, Cristo Jesus que conquistou essas bênçãos. Mas para herdarmos essas bênçãos, temos que estar em Cristo. Eu quero que você pense nisso. Somente quem faz parte do corpo de Cristo, está bem escrito aqui, nós acabamos de ler, herdará essas bênçãos. Só quem está no corpo de Cristo. É mais ou menos assim, só para dar um exemplo, da arca de Noé. Só quem estava dentro da arca é que ficou livre, se salvou da ira de Deus. Amém? Só quem está em Cristo está livre da ira de Deus. E eu pergunto, você está em Cristo? Você crê em Cristo? Você está em Cristo? Você tem certeza que você está em Cristo? Lugar dessas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nunca esqueçam isto, meus irmãos. As bênçãos estão em Cristo. Somente cristãos verdadeiros irão morar nessas regiões celestiais. Porque Cristo está no cristão e o cristão está em Cristo. Olha lá João 14, 17 e 23 que está escrito. O Espírito, da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, o mundo que eu falei no início não vê, nem o conhece. Vós, a igreja, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está escrito, é Jesus que disse isso. Que maravilha, né, irmãos? Isso já acontece aqui. Deus habita em nós. Hoje, Ele habita naquele que nasce de novo. Jesus habita nele, no crente. E o que são essas regiões celestiais em Cristo? O que isso significa? É porque Cristo já habita lá. Depois que Jesus morreu na cruz, Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Alguns dias depois, Ele subiu aos lugares celestiais, sentando à direita do Pai, onde Ele permanece. Atos 1:9 diz, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, meus queridos, quando nós nascemos em Cristo, herdamos espiritualmente tudo que Ele herdou. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí ele fala, buscai as coisas lá do alto. Agora,
depois ele fala, pensai, no outro versículo, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em Colossenses 2,12 está escrito, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, meus amados, espiritualmente falando, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, aos lugares celestiais, onde estaremos com Deus. E essas regiões celestiais são habitações de Deus Pai e Deus Filho. Essas regiões são morada dos remidos, né? Na verdade, os crentes são cidadãos de outra pátria, uma pátria celestial. Em Hebreus 11, de 13 a 16, diz isso. Diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-a, porém, de longe, e saudando-as, e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É como a igreja, né? Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E olha que Jesus disse em João 14, de 1 a 3. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então, o que a igreja está aguardando? A noiva de Cristo, a volta de Jesus, para que Ele possa, nós possamos encontrar com Ele nos ares, que é o arrebatamento, e estaremos para sempre nesse lugar que Ele tem preparado para nós. Meus queridos, quando a pessoa ela crê em Cristo, ela recebe o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito, todas as bênçãos celestiais em Cristo. Né? Então, o que isso significa? Significa que o crente está neste mundo fisicamente, mas espiritualmente ele pertence a uma nova morada lá no céu. Né? Porque são bênçãos prometidas pelo Pai. São bênçãos prometidas, como nós já lemos aqui em Efésios 2, 6. Agora, essas regiões celestiais, elas também são habitações dos seres angelicais, de todas as ordens de anjos, querubins, serafins. Né? São lugares de muitíssimas ordens de seres espirituais também. E eu quero fazer uma reflexão para nós aqui. Você crê que você é um cidadão desse lugar? Você crê que você é um cidadão do céu? Você tem certeza que você já desfruta dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Eu quero perguntar mais uma coisa. Você tem desejo de conhecer a palavra de Deus? De crescer no caráter de Cristo Jesus? Você tem certeza da sua salvação? São perguntas que nós temos que fazer, né, para nós. Se você está em dúvida da sua salvação, procure o pastor, procure nós para nós orarmos, né, estudarmos a palavra de Deus, orarmos. Irmão, saiba que o plano de Deus para a nossa salvação, ele é eterno. E neste plano de salvação estão as bênçãos que procedem de Deus Pai. E as bênçãos que procedem de Deus Pai, que estão escritas aqui, elas são, versículo 4, veja lá. E assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, versículo 4, nós temos a eleição, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Versículo 5, a adoção. E versículo 6, a aceitação. A eleição, versículo 4, ele nos escolheu nele, ele nos escolheu, né? E aí eu pergunto para a igreja, quem é o autor dessa eleição? Quem é o autor dessa eleição? Ele nos escolheu. Quem? Deus Pai nos escolheu, amém? Está bem claro nas Escrituras, não é um homem quem escolhe a Deus, e sim Deus quem escolhe o homem. Por isso que no começo eu fiz essa pergunta para vocês e disse, vocês são as pessoas mais importantes que tem nesse mundo, porque Deus te escolheu. Amém? Então, se você tem sede de buscar a Deus, se você tem sede, você está em casa e sentindo aqui no coração ardendo vontade de ir para a igreja ouvir a palavra de Deus, é porque Deus te escolheu. Isso é muito importante. Tem pessoas que desprezam isso. E a eleição ela está em conformidade com a presciência de Deus, ou seja, a eleição é a determinação soberana de Deus. Não está em jogo aqui a eleição do mérito humano, e sim a vontade de Deus. Ela é estabelecida segundo o propósito divino. Ela revela que no homem nada existe capaz de merecer a salvação. Isso que me deixa, assim, contrito. Meu coração fica contrito, porque eu falei, Senhor, o Senhor me escolheu. Um homem pecador, como Paulo diz, eu não sou nada, e o Senhor me escolheu. Isso me motiva, isso me dá alegria, desejo de buscar, de servir a Deus. Em Romanos 3:1 está escrito que o homem pecador não busca a Deus. O pecador não procura a Deus. Se não fosse Deus procurar o homem, não existiria salvação na igreja, sabia? Não existiria salvação e nem igreja, se não fosse Deus buscar o homem. Então nenhum mérito é do homem. Em Lucas 10:19 está escrito que Jesus veio para buscar e salvar o homem perdido e pecador. Então o que nós concluímos? Que não é o homem quem escolhe a Deus, e sim Deus quem escolhe o homem. Qual é a natureza dessa eleição? Deus nos escolheu para si, olha só, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a sua aprovação, segundo a sua vontade, segundo o seu consentimento. O que isso significa? Significa que a causa dessa escolha não está em nós, e sim em Deus. E Deus não nos escolheu porque achou alguma qualidade, alguma coisa boa em nós, né? Tem pessoas que se acham boas suficiente para herdar o céu, como aquela carta daquela moça que se suicidou lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Deus não nos elegeu porque encontrou alguma bondade em nós, uma virtude ou inteligência ou sabedoria que atraísse o seu interesse por nós. Não. Não mesmo. Deus olhou para si mesmo, para o seu beneplácito. Ou seja, a motivação da sua escolha está nele mesmo. Sabe o que isso significa? É o amor. O amor que está em Deus. E o objeto dessa eleição, quem é objeto dessa eleição? Somos nós. Veja aí no versículo 4. Ele nos escolheu. O alvo dessa eleição somos nós cristãos. Paulo está querendo fazer aqui uma distinção entre igreja e o mundo. Então Paulo diz assim, que o mundo está perdido, o mundo está morto. No versículo 1 ele diz assim, do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos antes outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Então nós estávamos longe de Deus, desgarrados de Deus, né, como uma ovelha sem pastor. Mas o que aconteceu no versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é como dizem aí no mundo, né, em muitas religiões, que todos serão salvos, todos serão salvos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação está em Cristo. Isso que a Bíblia diz. A salvação é somente para quem crê, quem recebe, quem reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim. Atos 4,12 está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, meus queridos, se nós quisermos ser salvos da ira de Deus, nós temos que estar em Cristo. E qual é o fundamento dessa eleição? É o próprio Cristo. Veja no versículo 4. Nos escolheu nele. Isso significa que Deus nos escolheu em Cristo. Significa que a eleição está ligada à obra redentora de Cristo na cruz. A nossa salvação ela foi estabelecida por Deus mediante a esta obra sacrificial, essa obra substitutiva de Cristo antes da fundação do mundo. Isso aconteceu também antes da fundação do mundo, essa obra sacrificial de Cristo. Né? Muita gente acha que Jesus resolveu vir ao mundo para salvar. Não, mas já estava lá antes da fundação do mundo, tudo registrado por Deus. Olha só, porque Pedro nos diz isso. Veja lá, 1 Pedro 1, de 18 a 21. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, tá vendo? Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? E qual é o tempo dessa eleição? Antes da fundação do mundo. Né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E o propósito dessa eleição de Deus é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha lá, versículo 4. Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis, mas Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Né? Tem pessoas que acham que não, tem que ser santo, tem que ser bonzinho para Deus me escolher. Não. Ele nos escolheu quando nós éramos miseráveis pecadores. Lá no lamaçal, nesse mundo pecador, Ele nos deu a mão e nos tirou desse lamaçal, como diz no Salmo 40. E nos trouxe para uma rocha firme, que é Jesus, e nos deu vida, para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso que é estranho a pessoa diz ser cristão, está na igreja e não vive uma vida santa e irrepreensível. Então, não podemos interpretar assim. Por quê? Porque a fé que nós temos para crer vem de Deus. A fé que nós temos para crer vem de Deus. E a ordem, meus irmãos, é essa. Nós cremos porque Deus nos escolheu. A eleição não é consequência da fé, e sim a causa da fé. Amém? A fé em nós existe por causa da eleição de Deus antes da fundação do mundo. Então, nós praticamos boas obras porque Deus nos escolheu. As verdadeiras obras praticadas só têm valor para Deus quando são realizadas em Cristo. Por isso que tem muitas pessoas fazendo bem, fazendo obras. Não sou contra, é ótimo, né, se ajudar o próximo, fazer obra, mas ele não pode estar fazendo aquilo achando que vai herdar a salvação fazendo aquilo.
Agora é diferente. Se você está em Cristo, você já é salvo. E as suas obras são aceitas por Deus. Isso está em Efésios 2, 9 e 10. Diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Algumas lições para nós sobre a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é um incentivo à santificação e não uma desculpa para o pecado. Por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos pecando. A doutrina da eleição, ela é um incentivo para a humildade e não para o orgulho. Porque tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou eleito de Deus, eu sou crente, eu estou salvo. Por isso, sou melhor que fulano, sou melhor que cicrano, sou melhor que aquele. Não. Todo o mérito, irmãos, da eleição, ela está na soberania de Deus e nos méritos de Cristo. E no versículo 5, veja lá o que diz no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que significa isso? Queridos, o texto aqui ele não sugere uma predestinação arbitrária de Deus. Como se Deus dissesse: este salvo, este não. Este sim, este não. Mas uma coisa sabemos e podemos garantir com certeza: foi em amor. Em amor. Olha lá. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Em amor. Tudo que Deus tem feito desde a eternidade até hoje, né, sempre foi pelo seu grande amor com o propósito de nos salvar. Veja como éramos antes de sermos transformados, que nós já lemos lá no capítulo 2, versículo de 1 a 6. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Isso significa o quê? Que o coração amoroso de Deus é grande e Ele nos destinou para sermos seus filhos. Então, meus amados, o que nós podemos observar aqui é que privilégio nós temos de entrar na família de Deus. Que privilégio! Lembra que no início eu disse que você é muito importante para Deus? Em Hebreus 12, de 22 a 24, está escrito que está escrito que os cristãos são primogênitos de Deus e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo de 10 a 12, está dizendo que nós somos irmãos de Jesus. Está dizendo assim, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Está dizendo que nós somos primogênitos de Deus. Em Hebreus 2, de 10 a 12, está dizendo que nós somos irmãos de Jesus. Olha lá que está escrito: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém? Então, o cristão verdadeiro, ele é primogênito de Deus. O cristão verdadeiro, ele é irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus também nos aceitou pela sua graça maravilhosa. Olha o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que isso quer dizer, meus amados? Que Deus também nos concedeu sua graça no seu amado Filho. Observação: a história da salvação é uma história de graça e amor. Então, sempre quando você se dirigir a Deus,
Foi pela misericórdia dele, pela graça e pelo grande amor que ele te salvou, que ele te buscou, tá? Quando você estava lá no mundo, no pecado. Por isso que todos os dias nós temos que ajoelhar, orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Muito obrigado. E isso significa, meus queridos, que Deus nos aceitou em Jesus. E por que Deus nos aceitou através de Jesus? É porque a nossa justiça não vale nada. Tudo que nós tentarmos fazer para alcançar alguma coisa de Deus, nada vale. Porque está escrito em Isaías 64:6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Está escrito, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Somente pela obra redentora de Cristo é que Deus nos aceita como justos. Somente. Cristo foi nosso substituto. Ele nos representou, pagando a nossa dívida e satisfez a vontade de Deus. Amém? Então Deus, quando Ele nos aceita do jeito que nós somos. Você não precisou primeiro ser bonzinho ou fazer alguma coisa para Deus te aceitar. Não, Ele te aceitou do jeito que você é. É como a parábola do filho pródigo. O pai abraça e beija o filho quando ele volta para casa. Mesmo estando fedido, cheirando a chiqueiro de porco. Deus, Ele te busca, Ele te pega, né? Te aceita em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos introduzidos na família de Deus. Amém? Amém? Em Cristo Jesus, nós somos introduzidos na família de Deus. E com esses 4 versículos que nós vimos hoje, sobre a posição espiritual do crente em Cristo Jesus, nós vimos o quê? Que não adiantará nada eu saber se ela não for colocada em prática. Tudo isso que nós vimos hoje, se nós não colocarmos em prática, de nada valerá. O apóstolo Paulo, ele tinha razão em mente, ele tinha essa preocupação. Essa espiritualidade, ela deve se expressar na vida prática. É isso que nós vamos estudar nas próximas lições de Efésios. Ser santo e irrepreensível, meus queridos, significa comprometer-se com Cristo. Comprometer-se com Cristo na prática, no dia a dia, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Salvador da nossa vida. Amém? Aí eu pergunto para nós aqui, você tem certeza que você está realmente firmado em Cristo Jesus? Você crê que faz parte dessa família de Deus? Você reconhece isso? Você está disposto a viver para Cristo e morrer para Cristo? O dia que você chegar com toda a convicção da sua vida e dizer isso, eu estou disposto a viver para Cristo, eu estou disposto a morrer por Cristo, você nasceu de novo. Está disposto a entregar a sua vida, assim como Ele entregou a vida dele naquela cruz. Como Ele deu a vida dele naquela cruz por todos nós. Quando você chegar nesse ponto de entregar também a sua vida por Cristo, pela obra de Cristo, pela igreja, pelos irmãos, pela família, isso nos mostra que realmente o Espírito Santo está dentro de você. Tem uma frase que resume tudo que nós vimos hoje, que diz assim: Deus nos escolheu em Cristo e nos
predestinou segundo a determinação da sua vontade para sermos seus filhos, para vivermos como pessoas santas e irrepreensíveis, para o louvor da glória de Deus. Ou seja, tudo que aconteceu, tudo que Deus escolheu e a igreja existe, é por causa de Cristo Jesus. Ele nos escolheu em Cristo. E Ele nos predestinou segundo a determinação da sua vontade para sermos seus filhos. E não somente ser filho de Deus, mas para vivermos uma vida santa e irrepreensível, para o louvor da sua glória. Amém? Então vamos estar curvando a nossa cabeça e meditando em tudo isso que foi exposto aqui nesses 4 versículos. Amém? Senhor, que nós possamos sair daqui com essas perguntas, Senhor. Por que que o Senhor nos escolheu? Porque o teu amor é muito grande, Senhor. Porque nós não merecemos nada. Nós somos imerecedores da salvação. Mas o Senhor nos escolheu. E nós somos importantes por ter sido escolhido por Ti. Porque em Malaquias está escrito: e verás a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Quem serve e quem não serve. É clara a diferença entre o verdadeiro cristão e o não cristão. Os desejos do coração, quais são? O que você busca demonstra o teu coração. Quando o coração está cheio do amor de Deus, quando o coração está cheio da palavra de Deus, os nossos desejos são de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse é o desejo verdadeiro do cristão, porque o que nos aguarda é infinitamente mais superior do que tudo que nós vemos nesse mundo. Esse mundo está debaixo da ira de Deus, do pecado. Esse mundo jaz do maligno, como diz lá na carta de João. Por isso nós somos forasteiros e peregrinos. Nós somos servos de Cristo. Nós estamos aqui para... O nosso alvo é a pátria celestial. Não é essa pátria que nós vivemos aqui, mas é a pátria celestial. Por isso que nós o verdadeiro cristão deve andar em cima deste mundo, desta terra, servindo a Deus e servindo ao próximo, servindo aos nossos irmãos. Fazendo a obra de Cristo. Porque a nossa vida aqui é efêmera. Nossa vida aqui é passageira, rápida. Quando Deus nos chamar, será que estaremos preparados? Se Deus nos chamar agora ou amanhã, você pode dizer: eu estou preparado, Senhor. Sim. Pode fazer a chamada aí no céu que eu estarei aí, porque Cristo habita no meu coração. Portanto, meus amados, que nós possamos viver essa vida íntegra, santa e irrepreensível na presença de Deus, para que o mundo creia em Jesus Cristo, para que as pessoas vejam em nós o brilho, a luz de Jesus. Temos que ser sal nesse mundo sem sal, esse mundo sem tempero, onde só há brigas, contendas, disputas. O país, muitas cidades, estados estão falindo porque poucos estão só pensando no seu ventre. Não tem um amor cristão, não tem um amor de dividir, de ajudar a igreja, de ajudar o próximo, para que Cristo brilhe
Não é nós que temos que brilhar, mas Cristo brilhar em nós. Senhor, faça isso na nossa igreja, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos ser íntegros, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.